Olá, meus amigos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Elias Soares, estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. Bom, hoje eu quero tratar de um tema extremamente relevante, curioso e bem interessante, que está ligado ao grande personagem do Antigo Testamento, conhecido como Moisés. Moisés, como nós sabemos, ele viveu 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos no deserto. Era filho de Joquebede com Arão, tendo como irmãos Arão e Miriam, sendo Miriam a irmã mais velha, e o segundo sendo Arão, e Moisés, o filho mais novo. Ele consta na galeria dos heróis da fé, está lá em Hebreus capítulo 11, um personagem extremamente respeitado, inclusive no meio judaico. Ele é conhecido como Moshe Rabbeinu, ou seja, Moisés, nosso mestre. Isso por conta de ser o legislador, aquele que compilou a Torá, ou seja, os 5 livros do Antigo Testamento, os primeiros 5 livros, conhecidos como Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Moisés figura em quase todos os livros da Bíblia, ele permeia todos os livros da Bíblia e ele deu base para todo o Antigo Testamento. Os profetas profetizaram em cima da Torá. Toda a lei mosaica, toda a questão religiosa, de festa, de leis, estavam todos fundamentados na Torá, que são os 5 livros de Moisés, a instrução. Moisés, portanto, é uma figura proeminente, uma figura que, de acordo com o próprio Deuteronômio, nunca mais apareceu profeta algum como Moisés com quem o Senhor falasse face a face. E ele teve também um privilégio de ser a única pessoa no universo, no mundo, que teve o privilégio de ser morto por Deus e sepultado por ele, e o seu corpo ser escondido pelo próprio Deus, de modo tal que Satanás queria o corpo de Moisés, e muitos aventam esta possibilidade, e eu até faço coro, porque não vejo outra, de que Deus escondeu o corpo de Moisés pelo fato de, se Satanás tivesse encontrado, por exemplo, o corpo de Moisés, imaginem a idolatria, a romaria que teria em Israel, e também toda a questão daquela adivinhação através do nome, a necromancia, que é a adivinhação fundamentada na consulta aos mortos. Portanto, Deus esconde este corpo para evitar justamente esse tipo de idolatria. Bom, Moisés é um personagem histórico, não mitológico, um personagem real e que está envolto em grandes mistérios, a começar pelo seu próprio corpo. Mas hoje eu não quero falar do corpo de Moisés, apesar de ter dado uma pincelada em várias facetas da vida de Moisés, que teve a sua esposa também, uma mulher muito interessante, chamada Zípora, que era filha de Jetro, e ele viveu em Midian 40 anos e casou com Zípora, e depois se casou com Quetura, e há também um mistério em torno dessa mulher chamada Quetura. Bom, existe muita coisa para falar de Moisés, mas o que eu gostaria mesmo de falar hoje gira em torno de uma pergunta. E a pergunta que se faz, e é muito polêmica, é a seguinte: qual era o problema que envolvia Moisés neste caso, pelo fato dele ter dito para Deus que ele era uma pessoa que não tinha habilidade para falar, era pesado de língua. O que é esse pesado de língua? É isso que nós vamos ver. Só que antes, eu quero convidá-lo a fazermos uma oração a Deus. Vem comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez queremos te louvar, glorificar e bendizer pela tua graça, fidelidade, amor e misericórdia. Queremos te louvar, Senhor, por mais esta oportunidade singular, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos deu, um dia muito abençoado. Agradeço pelo meu lar, pela minha família,
pela minha esposa, meu filho e minha filha. Continua nos abençoar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como a maioria de vocês já sabem, Deus, pela sua bondade, graça e misericórdia, cumpriu uma promessa que ele tinha para nós, que ia nos levar para o exterior. Apesar de já ter ido para o Paraguai, para a Argentina, mas eu não fui a convite de ninguém para pregar ou qualquer coisa do gênero. Eu fui como turista, né? Mas desta vez eu recebi um convite, em primeiro lugar, pelo pastor Eugênio Piacentini, que vive lá no estado da Califórnia. E ele, estando ali, me deu um convite para ir para Inverness, mas depois não houve essa possibilidade, visto que com a morte da bispa Keila, né? Então todo o programa foi desfeito e acabou que eu fui tirar, ele me deu a carta, eu fui até o consulado e consegui, para a glória de Deus, no mesmo dia, na primeira vez, tirar o meu visto americano. Depois de havê-lo tirado, então eu postei, e estava muito esfuziante, muito feliz, muito alegre, né? E postei. E nessa daí o pastor Michael de Jesus, que vive lá em Boston, ele então também franqueou-nos o convite, ali no estado de Massachusetts. E eu recebi esse convite do pastor Michael, com a anuência do seu pastor, o pastor Walser, e foi uma bênção maravilhosa. Saímos daqui um tanto apreensivos, será que entra, será que não entra? Porque tem todo, mesmo depois de você receber como se diz, o visto do consulado, você ainda precisa passar pela imigração, e aí é que está. Então saímos daqui de São Paulo e descemos lá no aeroporto de Boston e fomos passar pela imigração. E graças a Deus deu tudo certo, Deus abençoou. É assim, quando Deus ele tem um propósito, ele cumpre. Então todas as etapas, todas as barreiras foram rompidas, todos os paradigmas foram quebrados, todas as cadeias caíram e as muralhas também. E para a glória de Deus ficamos ali, viajamos dia 28, aí 29, 30, 31, dia 1º, no dia 2 nós voltamos, tivemos ali a oportunidade de pregar em algumas igrejas, em Hudson, pregamos também, agora para lembrar os nomes, em Nashua, eu estive em Nashua, hospedado em Nashua, preguei também numa igreja, lá na igreja do pastor Geraldo, a igreja A Noiva do Cordeiro, preguei também na New England, não é de Nashua, esqueci o nome do local, New England Church, não me lembro o nome da cidade, ali com os pastores Rafael e acho que Fernando, se eu não me engano. Estivemos em alguma igreja. Gente, foi uma maravilha, fui muito bem recebido, muito abençoado. Por último, fiquei hospedado na casa do pastor Walser, que eu até postei aí no Instagram. Gente, fui muito bem recebido, abençoado pelos irmãos. O pessoal cria um mito, porque americano é metido, porque americano... Gente, olha, pelo menos por onde eu passei, fui muito bem recebido, foi uma bênção para a glória de Deus, fui muito, muito amado, muito bem tratado, muito abençoado. E já estamos aqui com a família, para a glória de Deus, onde nós estamos gravando, se eu não me engano, aqui no Brasil, nosso primeiro vídeo, porque eu gravei um vídeo lá. Gravei lá no hotel em Hampton Inn, em Nashua, em Nashua, lá no estado de New Hampshire, isso. E agora o nosso primeiro vídeo aqui, e estamos falando sobre este personagem extremamente curioso que é Moshe, que era filho de Joquebed com Amrão, e ele foi criado no palácio pela filha do faraó, que em egípcio era chamada de Hatshepsut e em hebraico Bitia. Bom, fato é, nós vamos tratar agora desta questão. Afinal de contas, Moisés era gago? Nós temos aqui algumas alternativas para falar acerca de Moisés, se ele era ou não gago. Vamos ler o texto, está em Êxodo capítulo 4, versículos 10 até o versículo 12. Está escrito assim: Então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem,
nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu povo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Bom, quando nós lemos aqui esta passagem, algumas ideias nos ocorrem. E nós vamos antes falar com Deus novamente. Pai, queremos te louvar e agradecer pela leitura da tua palavra. Continua nos abençoar, nos encher com a tua graça e com a tua unção, nos dando sabedoria e entendimento espiritual em nome de Jesus. Amém. Bom, quando nós vemos esta palavra de Moisés, a primeira ideia que nos vem é que Moisés estava dando uma desculpa. E é bem provável, eu acho que é uma das hipóteses de que Moisés estava dando uma desculpa. E por que falamos que Moisés estava dando uma desculpa? Porque logo no capítulo 3, versículos de número 12, Moisés dá a sua primeira desculpa, 10 a 12. Deus o convoca para ir ao Egito e ele diz o seguinte: quem sou eu para que vá ao Egito e fale a Faraó? Na verdade, Moisés estava morrendo de medo, porque Moisés sai dali do Egito como um assassino. Ele matou um egípcio e se escondeu na terra. Então ele estava com um problema de assassinato, ocultação de cadáver. Passou a ser um foragido, foi embora para Midian. Então ele dá essa desculpa. E contra essa desculpa, Deus disse: Moisés, fica tranquilo, vou te dar um salvo-conduto. Primeiro, eu serei contigo. Segundo, a prova de que você não vai morrer, que eu percebo que o medo que você tem é de ir lá no Egito e morrer nas mãos de Faraó, é que você voltará para me adorar aqui nesse monte. Só que tem uma coisinha. Para que você venha me adorar aqui nesse monte, primeiro você tem que fazer o que eu estou mandando. Você tem que ir. Deus está dando garantia, mas isso não isenta você de ir. Antes de você me adorar, primeiro você vai obedecer a minha ordem. Isso implicava em ele ter que enfrentar um monte de problemas. Pelo menos na cabeça dele, vamos dizer aqui que nós estamos tratando de uma visão fenomenológica, né, que parte da perspectiva do observador e não da realidade, ou uma linguagem fenomenológica, porque na cabeça dele, ele teria que enfrentar o faraó, e ele estava com medo de ir para o Egito. E quantos de nós não recebemos uma convocação de Deus e vem esse medo, esse receio, será que vai dar certo? Aleluia! Será que não haverá impedimento pelo caminho? Será que não haverá obstáculos? Você recebe um chamado de Deus e começa a colocar obstáculos, porque algum problema ocasionou, algum problema tem na tua cabeça, alguma barreira na tua cabeça, mas é importante salientar uma coisa, que Deus quer você, assim como quis Moisés. Moisés, olha, quem sou eu? Primeiro, Deus não está perguntando quem é ele. Deus queria que ele se dispusesse a ir. E da mesma sorte, Deus nos convoca para que nós venhamos a ir, tomemos a decisão de ir, independentemente das circunstâncias. Ir implica em ter que enfrentar o faraó, nem que for na nossa cabeça. Enfrentar o faraó significa a pena de morte. Muitas vezes estamos sujeitos a sermos martirizados, a passarmos por uma oposição, um problema muito grave, e ele sabia que ele teria oposição. Será que vão me aceitar? Será que não vão me aceitar? E enfrentar os problemas todos que ele tinha que enfrentar com o povo, como depois ele acabou enfrentando, mas mais importa obedecer. Falou, olha, eu vou te dar um salvo-conduto. Primeiro, eu vou ser contigo, eu serei contigo. Se você está com medo de Faraó te matar, eu estarei com você. E a prova de que você vai voltar é que você vai me adorar aqui nesse lugar. Mas essa adoração só vai ocorrer depois que você for. Primeiro você vai enfrenta os teus medos, enfrenta o teu receio, enfrente o faraó, enfrente os teus problemas, enfrente as circunstâncias, enfrente os obstáculos, volta aqui e me adora, porque eu serei contigo. Aleluia, glória a Deus. Esta primeira desculpa, então, Deus matou. Aí vem Moisés com a segunda desculpa. A segunda desculpa é a seguinte: mas se os hebreus, os filhos de Israel, me perguntar pelo teu nome, o que é que eu vou dizer? E por que nome? Porque o nome, ele tinha tudo a ver com o caráter, a personalidade e a capacidade daquele que estava enviando. Porque o nome para os antigos não era apenas um apelativo de pessoa ou coisa, um designativo, mas ele estava diretamente vinculado ou inextricavelmente vinculado com a pessoa do seu portador.
O nome significava a pessoa, tudo que sabemos sobre a pessoa, e a pessoa efetivamente presente. Visto que era uma nação, a nação egípcia politeísta, Israel vivia dentro deste ambiente cultural, histórico, de costume e religioso, ele sofreu muita influência desta cultura egípcia. Então a questão dos nomes das divindades falavam muito do seu caráter, daquilo que eles faziam, da maneira como esses deuses agiam e o poder deste Deus. Então, pelo nome, eles tinham uma ideia se esse Deus era realmente poderoso ou capaz de tirá-los do Egito e levá-los para esta terra que ele estava prometendo. Então Deus diz, olha, diga para Israel, Erie, Asher, Erie. Eu serei o que serei ou eu sou o que sou. Em outras palavras, eu sou o que eles tiverem necessidade. O que eles precisarem, eu sou. Eu não quero entrar aqui mais no detalhe, porque a nossa questão é sobre se Moisés era ou não gago. Mas estou aqui apresentando as desculpas. Primeira desculpa, quem sou eu para que vá Faraó? Segunda desculpa, qual é o teu nome? Então Deus diz aqui, o meu nome é Erie, Asher, Erie. Eu serei o que serei, eu sou o que eu sou. Eu sou capaz de fazer o que eles tiverem necessidade. De acordo com Macintosh, os vários nomes por meio dos quais Deus se revelava estavam diretamente vinculados com as necessidades variáveis das pessoas com as quais ele estava em relação. Ou seja, de acordo com a necessidade, ele se manifestava com um nome. Mas visto que Israel eram milhões, cerca de acordo com os historiadores, quase 3 milhões de pessoas ali no Egito, então imagina a quantidade de problemas, dificuldades, de necessidades que eles tinham e a situação que eles estavam atravessando. Então, para que Deus pudesse ser crido, ele tinha que se revelar com um nome que pudesse assambarcar todas as necessidades variáveis dessas pessoas com as quais ele iria se relacionar. E por esta razão, Erie, porque eu sou o que sou, serei o que serei. Se precisar de cura, sou Deus da cura. Se precisar de poder, sou Deus de poder. Enfim, o que eles precisarem, eu sou. Então Deus acaba com a segunda desculpa de Moisés. Porque como é que ele sabia que o povo ia querer perguntar pelo nome de Deus? Visto que Deus tem vários nomes. A terceira é o seguinte, mas eles não vão acreditar em mim. Eles não crerão em mim. Então Moisés estava sempre arrumando uma desculpa. Eles não vão acreditar. Deus já diz, olha, eu vou ser com você e você vai me adorar nesse monte. Estou te dando garantia de vida. Segundo, mas e o teu nome? Ele diz o nome, né? E se revela até com esse nome poderoso. Terceira desculpa. Mas eles não vão acreditar em mim, porque tudo bem, o senhor está dizendo que vai ser comigo. Tá, o senhor disse que o seu nome é tal. Mas quem é que vai acreditar que o senhor apareceu para mim e disse que é comigo e também disse que este é o seu nome? Pois Deus dá uma terceira prova. Falou, o que você tem na mão? Tem uma vara, joga no chão. Quando ele jogou, virou uma serpente. Aí Deus diz, pega a serpente, mas pega pela cauda, gente. É a pior maneira de se pegar uma serpente. Pegou pela cauda, ela vai se voltar e vai te morder. Então Deus queria que Moisés cresce nele, porque ninguém seria louco pegar uma serpente pela cauda. E ele então pega pela cauda. Só que Deus é todo poderoso. Ao pegar pela cauda, volta a ser novamente uma vara. Deus ali mostrando para ele o poder. Então, primeiro, o poder de transformar a vara em serpente. Segundo milagre, de transformar a serpente em vara outra vez. E aí depois, coloca a mão no teu seio, fica leprosa e depois cura da lepra. Então Deus opera vários milagres. Porque veja bem, se Moisés apenas falasse, né, o povo poderia ficar na dúvida. Porque, infelizmente, nós somos pessoas que precisamos de objetos, de coisas palpáveis, de ídolos visíveis, de coisas visíveis. Tanto é verdade que Moisés fica 40 dias e 40 noites lá no monte. Primeira coisa que o povo faz é um ídolo para levá-los para o Egito, porque Moisés não estava ali. Depois a serpente que Moisés colocou na haste para que quem olhasse para a serpente fosse curado, aquela serpente
se transformou numa divindade que o povo começou a adorar. Então o povo tinha um espírito idólatra. Lá no Egito, eles já tinham esse espírito idólatra. Estavam cercados de idolatria. Mesmo depois que o povo vai para Israel, lá em Israel, o próprio Salomão transforma Israel no verdadeiro panteão de deuses. E o povo adora várias divindades. Tem lá Manassés, que adora Milcom, Moloque e outras divindades, oferece seu filho para ser queimado. A idolatria estava muito presente na vida de Israel. Então eles precisavam de objetos. Então, quando Moisés diz, eles não vão acreditar em mim, então agora Deus está dando uma prova. A prova era, essa vara que está nas tuas mãos vai ser transformada numa serpente. E ao ver isso, eles vão crer. Só que não é só isso. Você vai tocar com essa vara ali nas águas, e você vai ordenar, e esta água vai se transformar em sangue. Você vai fazer mais isso, e mais isso, e mais isso. Tudo coisas que as pessoas pudessem ver. Eram milagres observáveis, tangíveis, visíveis, a fim de despertar a fé. E não é assim até nos dias de hoje. As pessoas querem estar numa igreja que aconteça milagre, que aconteça coisas que elas possam tocar e ver. E Deus, sabendo dessa característica do ser humano, então dá mais esta prova para Moisés. Mas isso só também para Moisés ainda não estava satisfeito. Ele já estava convencido, não tinha mais o que dizer. Mas agora ele vai dar mais uma desculpa, e a última desculpa, porque a outra que ele vai dar já não é, ele vai dar uma negativa. Então ele vai dar mais uma desculpa, e a desculpa está aqui no versículo de número 10. Vamos ver? Então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou homem eloquente. Eu não tenho eloquência, nem de ontem e nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Traduzindo, como é que eu vou ir a Faraó e falar, visto que eu não tenho habilidade para falar? Então estão aqui algumas desculpas de Moisés. Então, será que Moisés era gago realmente? A primeira palavra é que Moisés estava dando uma desculpa, como aquelas muitas desculpas que ele deu. Segundo, que Moisés, ele estava realmente com dificuldade de falar, visto que ele ficou 40 anos fora da vida palaciana. A Bíblia diz que ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Alguns dizem que ele falava mais de um idioma, mas ele estava ali falando o egípcio, que não era o árabe. Hoje o Egito fala árabe, mas eles falavam o egípcio. Então ele não falava mais esse idioma, não tinha mais habilidade para falar. E mesmo que falasse, já não tinha tanta habilidade para falar a linguagem palaciana. É como alguém, hoje, por exemplo, a gente fala aqui a língua portuguesa, mas é um português coloquial, não da academia, da erudição, como falam, por exemplo, um membro da Academia Brasileira de Letras, com português polido, um vernáculo polido. E ali era necessário alguém que tivesse realmente essa habilidade. E ele perdeu, visto que ele estava 40 anos fora do Egito, lá em Midian, falando a linguagem daqueles que viviam uma vida pastoril, porque ele pastoreava ovelhas, vivendo ali no meio do mato, no deserto. Então, toda aquela habilidade ele perdeu. Então, a primeira é que era uma desculpa, e que é provável que seja uma desculpa. A segunda é que ele tivesse perdido a habilidade para falar. E uma terceira argumentação é de que ele era gago. Mas será que ele era gago? Ora, que ele perdeu a habilidade é bem possível. Então, se ele perdeu a habilidade, ele estava usando essa deficiência, essa falta de eloquência como desculpa para não ir. Saber falar ele sabia, porém já não tinha tanta habilidade assim para chegar e falar. Só que quando nós consultamos o Novo Testamento, nós percebemos que tudo isso não passava de uma desculpa. Porque olha só o que diz Estevão, quando ele está aqui sendo indagado pelas autoridades judaicas. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre o filme Os 10 Mandamentos, onde é protagonizado por Charlton Heston.
Mas aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22, olha só o que está escrito. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Portanto, aqui diz que ele era extremamente eloquente. Ele era poderoso em palavras. Então, dizer que ele não era hábil nas palavras não condiz com a verdade, porque Estevão está aqui desmentindo tudo. Inclusive, o filme Os 10 Mandamentos, protagonizado por Charlton Heston, que inclusive recebeu vários Oscars, ele é uma pessoa extremamente eloquente e habilidosa para falar. Esses filmes foram realizados com base na história, em obras de Flávio Joséfos, de Plínio o Moço e de um outro historiador, que pesquisaram acerca de Moisés. Portanto, aqui é bem possível que seja uma desculpa. Ele não era gago coisíssima nenhuma. Talvez teria perdido um pouco da proficiência, da habilidade para se expressar, mas não que era gago. E essa dificuldade é utilizada para ele como uma muleta, como uma desculpa para não ir ao Egito. Olha só, eu estou aqui com uma obra de Samuel Pérez Millos. Ele é mestre em teologia e ele faz um comentário exegético do livro de Hechos, ou seja, do livro de Atos. E olha só o que ele diz aqui. Ó. Ele apresenta aqui no grego: en de dynatos en logos kai ergos autu. Olha só que interessante. Ele vai dizer o seguinte, ó. A consequência não podia ser outra. Sua preparação o converteu num personagem poderoso em palavras. A sua preparação, conforme nós vemos lá, que ele era instruído em toda a ciência do Egito. Então ele diz, ó, a sua preparação o converteu num personagem poderoso em palavras. E que mais? Ou seja, ele tinha autoridade e ele reconhecia. Tudo quanto havia... Eu estou aqui traduzindo direto do espanhol, né? Tudo quanto havia aprendido o servia para ser um líder capaz. Ou seja, tudo aquilo que ele aprendeu agora ele estava usando para capacitar a sua liderança, né? E ser um líder respeitado. É importante salientar aqui que Moisés tinha capacidade e eloquência para falar. Aí ele vai fazer uma contestação. A ideia de que era gago, que se diz tartamudo, gago, não tem nenhuma base bíblica. Quando se interpreta a passagem do Êxodo, de onde ele disse a Deus que o encontrou, que teve encontro com ele no Horebe, diante da sarça ardente, ele disse: ai, Senhor, nunca fui homem de fácil palavra, né? Nem antes, nem desde que tu falaste a teu servo, porque eu sou tardo na fala e torpe de língua, né? Êxodo 4:10. Ele diz aqui, olha, deve entender no contexto histórico em que se produz. Isso tudo deve ser entendido a partir do contexto. Moisés levava 40 anos, já estava com 40 anos em Midian. Ele não falava habitualmente nem o idioma egípcio, nem o hebraico. Portanto, os anos de falta de prática o haviam convertido num orador nos dois idiomas lento de expressão, ou seja, ele estava falando com muita lentidão, com um pouco de dificuldade, como é habitual quando não se pratica uma língua durante muitos anos. Sem dúvida, se parece no relato bíblico que pouco tempo depois de que Moisés desceu ao Egito, enviado por Deus, ele falava eloquentemente diante de Faraó, sem necessidade de que seu irmão Arão o fizera. E posteriormente, na relação com o povo, era Moisés quem falava e dava instruções a todos os israelitas. Por sua preparação e condição social, Moisés era uma autoridade em tudo aquilo que dizia. Então,
duas coisas podem estar aqui em questão. Primeiro, ele estava dando uma desculpa, e o que é bem possível. Segundo, que ele havia perdido a eloquência, a habilidade para falar. E ele usa, então, visto que ele estava 40 anos fora do Egito e lá em Midian, ele usa tudo isso como uma desculpa para não ir ao Egito. Portanto, essa era a contribuição que eu queria deixar aqui para vocês, e ao mesmo tempo acabamos pontuando cada uma das desculpas, e no final ele diz: ó Senhor, manda quem o Senhor quiser, menos eu. E aí ele atrai a ira de Deus. Deus poderia tê-lo fulminado, mas Deus teve misericórdia de Moisés. Ok? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu quero aqui aproveitar para dizer para vocês o seguinte: ó, esta obra aqui está praticamente esgotada. Temos apenas alguns. Já mandamos fazer mais. É a segunda edição, na verdade seria a terceira edição, mas deixamos como está. Dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Aqui está repleto de curiosidades. Repleto de curiosidades. Dicionário de palavras. Aqui tem uso, tem costume, tem cultura, tem etimologia de nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses, tem teologia, tem expressões idiomáticas, 1168 páginas. Se você quiser adquirir esse dicionário, para toda a região sul e sudeste, ele vai sair por R$180. 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94901 6633. Ou 0 operadora 11 93279 3001. 0 operadora 11 93279 3001 para você receber na sua casa dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Deus abençoe a todos vocês. Fico aguardando, caso você queira. Temos também o nosso kit completo com curso de hebraico de 1.800 por apenas 480 ou 540 no cartão. Pai Santo, mais uma vez queremos te louvar, glorificar e bendizer pela tua graça, fidelidade, amor e misericórdia. Abençoa cada um de nós, abençoa minha família e abençoa os teus filhos e dá vitória em nome de Jesus. Amém. Bom, logo mais à noite estaremos pregando, eu não me lembro onde, sei que está aqui no celular e agora não tenho acesso, mas estaremos pregando logo mais à noite. Quero deixar o meu abraço aqui para o pastor Michael de Jesus, pastor Valzer, pastor Fernando, pastor Rafael, para o pastor Geraldo, da Igreja Noiva do Cordeiro, aí nos Estados Unidos, e para todos os amigos e irmãos que nos abraçaram. Beijo no coração de vocês, e para os irmãos que daqui a pouco estaremos aí pregando, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.